Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você implementará as operações sincronizadoras dos Simple Dataset que foram usados para implementação dos lookups especiais. Como são 3 lookups, você fará a implementação para que seja reutilizada por esses lookups. Chegou a hora de... Vamos carregar o Builder. O trabalho é lá no Data Módulo. Então, pegue, já abra o Data Módulo. Então, deteme lista de presença. Clique duplo no DFM. Ativo o DFM. E o trabalho é o quê? Bem, nós temos lá no cadastro da lista de presença o Simple Dataset para o curso, o Simple Dataset para a disciplina, o Simple Dataset para professor e o Simple Dataset para aluno que está no Data Módulo. Ora, a gente tem aí 4 Simple Dataset. Porém, o de curso a gente não vai trabalhar, porque o curso não precisa de filtro. Como eu falei na aula anterior, ele simplesmente será utilizado para a apresentação de todos os cursos, porque não tem por que filtrar por ele, nesse nosso caso. Então, o de curso eu não preciso ter a preocupação de filtrar ele nem está com filtro, a gente não criou uma cláusula where para o Simple Dataset relacionado ao curso. Agora, disciplina, professor e aluno, sim. Então, esses 3 que serão alvo. Porém, eu poderia repetir o mesmo código para os 3, ou já pensando na problemática de filtrar os 3 Simple Dataset, nada melhor do que escrever um único método, uma única operação. Então, já pensei, em vez de eu refatorar, que é um termo muito utilizado, vamos refatorar. A refatoração só é necessária quando você não pensa antes na possibilidade. Claro que, dependendo da situação, você vai ter que dar a solução para aquele momento. Então, para que você saiba, quando é que eu vou refatorar e quando eu já entro com ele fatorado, dividido bonitinho. É muito simples. A primeira vez que você escrever o código, você não precisa se preocupar em fatorar, que é o quê? Dê a solução. Então, você vai trabalhar o cliente, de repente está lá parado, ele quer a solução, ele não quer aquele código bonitinho, ele não quer, ele quer que resolva o problema dele. Então, no primeiro momento, você vai entrar sem a preocupação do quê? De escrever um código já fatorado bonitinho. O primeiro momento é solução, mas quando você tem tempo para pensar, e hoje, com as metodologias ágeis, você tem tempo para pensar no código que você vai produzir. Logo, você sabe que em 1, 2, 3 ou mais pontos, aquele código será utilizado. Quando isso acontece, você já entra fatorado, não tem necessidade da refatoração, que é o nosso caso aqui. Então, já sei que eu vou utilizar em 3 pontos. Logo, eu já vou construir um código fatorado para atender esses 3 pontos no código, que é o filtro do CDS para a disciplina, CDS para o professor e CDS para aluno. Logo, passe para o ponto H, a gente vai escrever a operação. Então, passe para o ponto H, no Data Módulo. Na área pública, então já tem as nossas operações, vamos adicionar mais uma. Void vertical. E vai ser, como vai ser filtro, então vai ser o nome filtro, dando ordem, né? Filtre, Simple Dataset. Simple Dataset. Abre e já fecha a lista de parâmetros. Bem, agora, quais são os parâmetros? Um é o Simple Dataset. E o outro vai ser o quê? O código do curso que eu quero que esse Simple Dataset seja filtrado. Então, nesse caso, eu tenho 2 parâmetros. Uma referência para um Simple Dataset e o outro, o código do curso que será utilizado para filtrar. Lembrando que na aula passada eu falei sobre a questão do parâmetro. Então, se você seguiu e criou o parâmetro com o nome curso, igual eu fiz nas aulas,
Agora, aqui você não precisa se preocupar ter um argumento para essa operação que seja o nome do parâmetro. Aqui eu não preciso. Por quê? Porque todos eles têm um nome curso. Eu vou usar esse literal curso para nome do parâmetro lá no método que será implementado para essa operação. São dois parâmetros aqui, então. Um do tipo TSQL Simple Dataset, uma referência, então passar como asterisco, A de argumento, dataset. E o outro, então vou quebrar aqui, e o outro será o código do curso, que é um inteiro, um argumento, código do curso. Pronto. Bem, a operação está criada. Agora a gente precisa o quê? Criar um método. Então vamos copiar, né? Não tem um conjunto de teclas mágicas para ele já escrever o método para a gente. Então a gente vai copiar essa operação, levar para o ponto CPP para que a gente possa implementar o método. Copie, aqui do void, copie todo o cabeçalho, Ctrl C, passe para o ponto CPP, e abaixo do manipulador de evento do New Record, cole. Assim, é só uma função. Como o C++ ele é híbrido, ele permite programar estruturado e orientado a objetos, simplesmente eu colocar e começar a escrever código, estou fazendo uma função. O que eu quero é a escrita de um método. Logo, eu preciso do nome da classe qualificadora e do operador de escopo para dizer o quê? Que essa função membro, como diz no C++, essa função membro, ela pertence a uma classe. E a classe aqui é o DataModel. Posso copiar de cima ou escrever, né? Vamos escrever. Então, vertical, tdtm, lista de presença, o operador de escopo, vou quebrar aqui, Ctrl T para tirar os espaços, tiro o ponto e vírgula, abro e fecho a chave. Ora, agora aqui qual é o código? Bem, a primeira coisa que será feita, fechar o Simple Dataset, depois atribuir o valor do código, do argumento a código do curso ao parâmetro curso e depois abrir o Simple Dataset. Porém, o valor do código do curso não será passado para o Simple Dataset. Lembra onde que está o parâmetro curso? Ele está lá no dataset interno. Então, é ele que a gente vai pegar. Então, o Simple Dataset, o dataset, que é o dataset interno dele, o parâmetro dele, que a gente vai modificar. Vou usar o param by name, ou seja, eu vou dar um nome que é mais fácil. Param by name, passo o curso, que é o nome do parâmetro, e atribuo o valor do argumento a código do curso. Meio complicado, né? Muito detalhe, mas na codificação é muito simples. Observe. Primeira coisa é fechar. Fechar quem? O dataset, já que a gente vai mudar os dados que estão dentro dele, né? A dataset, close, e depois vamos pegar do dataset a propriedade dataset dele. Ó, já 2 vezes ele não trouxe ali o auxílio para completar. Vamos ver se não tem nenhum erro. Então vou pegar, vou dar o Ctrl F9 para compilar, porque provavelmente tem um erro quando ele não traz assim. Você colocou o operador de acesso indireto, a flechinha. Ele não trouxe nada, ele já está te indicando, ó, tem algum problema no seu código, é melhor você olhar. Então vou colocar essa linha agora como comentário e pressionar o Ctrl F9 para ver se está tudo ok. Então colocar como comentário.
dar um Ctrl Shift S para salvar tudo e um Ctrl F9 para ver, ó, tem um erro, vamos ver aqui. A dataset. Ele está falando aqui, errou. Está informando que falta parênteses. Vamos ver aqui, vírgula. TSQL Simple Dataset. Vou passar aqui pro design e ver se eu coloquei o nome do Simple Dataset de forma correta. Então aqui, não é TSQL Simple Dataset, né, Pedrão? Não é. Vamos ver aqui. Não vai, né? Eu coloquei TSQL Simple Dataset e é só simplesmente T Simple Dataset. Então lá eu tenho que mudar. Mas você viu o quê? Que antes que eu compilasse tal, já, percebi. E isso é no seu dia a dia, você vai trabalhando e você vai pegando essas manhas que o próprio ambiente já vai te indicando se tem alguma coisa errada ou não. Claro que quando eu terminasse, eu sabia, eu achava que sabia, né? Os nomes dali que eu iria utilizar, dos métodos, mas só que aí eu vi, não trouxe aqui a caixa para eu selecionar, ele não me auxiliou para eu selecionar da lista um método, por exemplo. Então eu já vi, aqui tem algo errado. E quando eu dei o Ctrl F9, salvei, deu Ctrl F9, ele trouxe o erro, mas nem falou o erro que aquele tipo lá não existia. Ele deu um outro erro de parâmetro esperado, tá? E aí é só o seu dia a dia para você saber solucionar, ok? Então é T-Simple Dataset, T-Simple Dataset, e é o que será utilizado. Então vou passar para o ponto H, então trocar aqui, ó, TSQL Simple Dataset, tiro o T-Simple Dataset, Ctrl S para salvar, passo para o CPP e tiro também aqui da assinatura. Ctrl S para salvar um Ctrl F9. E agora foi. Done. Então posso continuar. Eu sempre falo para os meus alunos, conforme ele for escrevendo, vai dar um Ctrl F9. Porque se tiver um erro, vai ser naquelas últimas linhas que você escreveu. Mas lá da operação não dava, porque ele ia reclamar que não tinha método. Então, por isso que eu primeiro escrevi o método e ia deixar para dar o Ctrl F9 no final da escrita do método. Mas eu já vi ali que ele não trouxe o auxílio para completar o código. Peraí, já vou sanar agora, senão você escreve muito código que eu ficaria procurando ali e talvez não acharia. Devido ao tempo da gravação, que é todo o ambiente para você poder produzir um vídeo, você tem que estar ligado a 1000 por hora em tudo que está acontecendo. Então, às vezes, é melhor cortar e voltar. Mas eu decidi não fazer isso até para que você tenha aí e veja como a coisa funciona e veja que no seu dia a dia não vai dar para você cortar. Você vai ter que solucionar a vida do seu cliente. Ok? E agora aqui a gente pode continuar. A dataset, a propriedade dataset, Ctrl barra de espaço, ó, ele já trouxe. Ó, a propriedade dataset. E dessa propriedade dataset, eu pego o parâmetro param by name. E qual é o nome do parâmetro? Bem, o nome do parâmetro é o parâmetro de nome curso que a gente criou. Param by name, curso, como inteiro, as integer, recebe o A código do curso, que é o argumento do método. Ponto e vírgula, e a última linha é abrir ele novamente. Abrir ele quem? O Simple Dataset. Open. E quando o Simple Dataset abrir, ele vai pegar e vai realizar o filtro que está num dataset interno. Lembra do Simple Dataset o que ele tem? Ele tem um provider interno, ele é um Simple Dataset, ele tem o seu próprio dataset interno, então ele está tudo junto. Mas o filtro que a gente fez foi lá para a command text do dataset interno. Então não teria como eu filtrar o próprio Simple Dataset, nessa representação dele como um client dataset, porque ele não tem.
nenhuma instrução ali de filtro. A instrução de filtro está no dataset interno. Por isso que aqui a mudança, a atribuição do valor para o parâmetro é para o dataset interno, e não para o Simple Dataset, ok? Depois ele abre e ele vai ativar aquela select com o valor do parâmetro e trará somente lá, aí eu não sei, porque vai ser usado para disciplina, para professor e para aluno. E aí ele trará somente o que está relacionado com o código de curso que foi passado. Muito legal, né? Dá um Ctrl Shift S para salvar e o Ctrl F9 para compilar. Ok, então Done está feito. 2 Simple Dataset, neste nosso caso, está lá no formulário, né, que vai sofrer o filtro, que é o SDS Disciplina LK e o SDS Professor LK. Agora, o SDS Aluno Presença LK está no Data Módulo. Pô, eu não vou expor o Data Módulo, porque esse código ele será chamado lá do formulário de cadastro de lista de presença. Pô, eu não vou expor lá o Data Módulo e o Simple Dataset. Ele está onde esse método foi implementado, mas ele será chamado de forma diferente. Mas eu tenho que ter uma operação pública para ser utilizado pelo formulário de cadastro para poder ativar o filtro também nos alunos da presença, que está associada à lista. Então, eu preciso ter um outro método. E esse outro método, ele também será feito no Data Módulo, porque o Simple Dataset está aqui. Esse outro método, filtre aluno da presença, ele vai estar no Data Módulo e vai ser chamado lá no formulário junto com o filtre Simple Dataset. O filtre Simple Dataset ele é mais genérico. Tudo que você precisar que tenha um parâmetro de filtro com o nome curso, você pode utilizar ele. Esse outro, na verdade, é só para que eu não tenha um acesso externo ao SDS aluno presença que está no Data Model. É simplesmente só uma boa prática, tá? E lá na frente, no futuro, você vai ver que ela vai facilitar a nossa vida. Ative o ponto H do Data Model, está aqui embaixo, então ative o ponto H e vamos declarar um novo método, uma nova operação, né? Já que a gente está declarando aqui, é só o cabeçalho, void, vertical, e vai ser o filtro aluno da presença. E aqui eu só passo o código do curso. A código do curso. Ponto e vírgula. Copio esse cabeçalho. Passe para o ponto CPP. Cole ele. Precisamos qualificar com o nome da classe. TDTM, o Data Módulo, né? TDTM. Lista de presença. Operador de escopo. Tira o ponto e vírgula. Abre o build e já fecha a chave. Bem, e aqui, o que a gente precisa? Chamar o filtro Simple Dataset, passando o SDS aluno presença e o argumento que já está sendo dado, que é o código do curso. Não vamos inventar rotas que ele poderia também, mas já tem em cima feito que a gente precisa, então simplesmente a gente envia a mensagem para o objeto DataModel que vai estar ativo para que ele faça esse filtro em cima do Simple Dataset que está localmente nele. O Simple Dataset de disciplina e professor está fora, está lá no formulário, mas o Simple Dataset do aluno da presença está local. Filtre, Ctrl / de espaço, já vai trazer, ó, filtro Simple Dataset,
E aqui dentro a gente passa o SDS, aluno, aluno presença, SDS, aluno presença LK, vírgula, passando o código, código do curso. Ponto e vírgula, Ctrl S, Ctrl Shift S, né, para salvar tudo, e um Ctrl F9, para ver se tem algum erro aí. Vamos ver. Foi, linkou, feito. Então, done, ok. Volte para o data modo, para o desenho. E aí, matou a saudade de codificar? Nesta aula, você declarou e implementou as operações que irão sincronizar os Simple Dataset, usados para a construção dos lookups especiais. Como visto, o código da operação filtre Simple Dataset será reutilizado para qualquer Simple Dataset que tenha a cláusula where na propriedade command text com filtro pelo código do curso. Na próxima aula, você vai ativar as operações de filtragem e verá a mágica acontecer. Ou seja, somente a disciplina, professor e alunos associados com o curso selecionado irão aparecer. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.